Tá pensando em comprar o seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções do mercado? Então você caiu no vídeo certo, porque aqui eu vou trazer uma lista completa com as melhores opções aí em várias faixas de preços diferentes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu falar nesse vídeo foram cotados em maio de 2022. E quais foram os meus critérios para escolher os carros para essa lista? Primeiro aqui é que, óbvio, tem que ser carros confiáveis, de manutenção simples, barata, fácil de resolver, com boa oferta de peças no mercado, também boa oferta de peças aí na parte de acabamento, interno, externo, parte estética, não é? E que também sejam fáceis de revender, tenham boa aceitação do mercado para quando você for trocar de carro lá na frente, né? Então, vamos começar aqui com os melhores carros da linha Fiat. E o primeiro deles aqui é, claro, o mais famoso de todos, Fiat Uno, que possui um excelente conjunto mecânico bem resistente, confiável. E a recomendação aqui é que você pegue um carro desse a partir de 2001, quando já vinha equipado com motor Fire 1.0 8 válvulas de injeção eletrônica multiponto, mais confiável e que proporcionava um melhor desempenho para esse carro. E além disso, recomendo que pegue um carro desse, de preferência com 4 portas, para facilitar a sua revenda também lá na frente. Um Uno Mille desse aí, ano 2001 em diante, você começa a achar anúncios no mercado aí em torno de 13, 14 mil reais. Já dá para encontrar um aí em bom estado. Mas se tiver com um pouquinho mais de grana, quiser pegar um Uno um pouco mais novo, dá para pegar um de 2004 em diante, que já passou por aquele facelift famoso, né? Que ganhou faróis e setas em peça única, de superfície complexa, ganhou lente lisa, as lanternas traseiras também mudaram, ficaram mais modernas, com melhor iluminação. E esse aí você já encontra a partir dos 14, 15 mil reais aproximadamente. No ano seguinte, 2005, esse motor Fire passou a ser flex, ganhando 65 cavalos na gasolina e 66 no etanol. Então, se você estiver procurando um carro desse com motor flex, também é uma boa opção. Você encontra um desse aí a partir dos 15 mil reais também, preço médio aí dos anúncios que eu pesquisei na internet. Mas se quiser pegar aquele Way, né, famoso pela suspensão alta e os apliques externos, é a partir de 2006, né, ano que essa versão foi lançada. Esse carro tem uma suspensão elevada em 4,4 centímetros e você começa a encontrar boas opções de compra a partir dos 17 mil reais. Se você quiser subir um pouquinho mais a régua, dá para partir para um 2008, ano que foi lançada a versão Economy e Way Economy, que tiveram algumas modificações, ganhou uma quinta marcha um pouco mais alongada, além de modificação da viscosidade do óleo do motor, além de alterações na suspensão, adoção de pneus verdes e também já vinha com aquele clássico econômetro no painel. Tudo isso para deixar esse carro o mais econômico possível. E você encontra um carro desse a partir dos 18.500, 19 mil reais. No mais, sem grandes alterações, até 2013, último ano de produção do Uno Mille, que você encontra em média até os 27 mil reais aproximadamente. Também boa opção de compra em qualquer ano modelo desses que eu falei aí, com certeza. Mas se você quiser um pouco mais de requinte, vamos para o primo maior do Uno, que seria o Palio, que eu também recomendo aqui que se pegue um de 2000 em diante, que é o ano que ele passou para o seu primeiro facelift, né? Então aqui já seria um Palio de segunda geração, equipado com motor Fire, mais confiável, mais resistente e mais econômico que os anteriores, lá os Fiasa. Mas fique atento porque aqui no Palio já tinha mais opções de motores, né? Tinha 1.0 8 válvulas, 1.3 8 válvulas, também tinha 1.6 16 válvulas, que eu não recomendo muito que se pegue. Pegue sempre um Palio com motor 8 válvulas, que tem uma manutenção mais barata, tem mais oferta de peças no mercado e é uma manutenção de baixa complexidade comparado com os 16 válvulas. Então, com certeza, mais acessível para você manter um carro desse. E nesse ano 2000 você já consegue achar boas oportunidades de compra a partir dos 14 mil reais. Se quiser subir um pouco mais a régua, dá para pegar um 2002, ano que já tinha disponível o motor 1.3 8 válvulas de 67 cavalos, que tinha um desempenho um pouco melhor que o 1.0, né? Lembrando aqui que o Palio tem uma carroceria um pouco mais pesada que o Uno. Então, o 1.0 vai ficar lento nesse carro. Pegue pelo menos 1.3 aí. E esse carro aí, ano 2002, você já consegue na faixa dos 16, 17 mil reais.
Se tiver com um pouco mais de grana, dá para pegar a terceira geração dele, né? Ou melhor, o segundo facelift, que aí ficou aquele Palio famoso, né? Palio bolha, com faróis maiores que iluminam super bem. Aí de 2004 em diante, né? Ano que o motor 1.3 também passou a ser flex, gerando 70 cavalos na gasolina e 71 no etanol, deixando ele um pouquinho mais esperto. E também nesse ano foi lançada a opção de motor 1.8 8 válvulas para o Palio nas versões top de linha. É o motor GM Família 1, também bem resistente, confiável, robusto, de peças baratas, porém o consumo aqui já fica um pouco mais alto. Então se você pensa em economia de combustível também, é mais interessante pegar ali 1.3 8 válvulas. E no ano seguinte foi lançado o motor 1.4 8 válvulas flex, deixando esse carro um pouquinho mais esperto ainda e mantendo o bom consumo de combustível. O 2004 você encontra entre 16 e 20 mil reais, nas versões mais top de linha, né? 1.8 é um pouquinho mais caro mesmo. De 2005 em diante já parte aí dos 21 mil reais aproximadamente, 1.8. Mas se quiser pegar um Palio mais novo um pouquinho ainda, dá para partir para a quarta geração, aí de 2008 em diante. Teve interior redesenhado, novo quadro de instrumentos, um carro excelente, bem equipado aí se você pegar um desse com a maioria dos opcionais que tinha disponível para ele. E é um carro que se manteve no mercado até 2011, antes de ser lançado o novo Palio, né, que já viria com nova plataforma, um carro totalmente novo. Mas entre 2008 e 2011 você consegue na faixa dos 25 a 30 mil reais, dependendo da versão. Tinha as versões de entrada, né, as EL, ELX e a top de linha, né, HLX. Também tinha versão esportiva, ou melhor, esportivada, né, o Palio 1.8R, muito bonito. Também tinha esse 1.8R lá na terceira geração, mas também um pouco mais caro do que a versão top de linha HLX, mas uma boa opção de compra também, com certeza. Mas se você tiver juntado um pouco mais de grana e quiser partir para o novo Palio, também pode ser uma boa opção de compra. Aí lançado no final de 2011 para 2012, aqui esse carro ficou em linha até 2017 e tinha várias opções de motores, né? 1.0 8 válvulas, que eu já não recomendo muito porque esse Palio ficou até um pouco mais pesado, então não vai ter um desempenho legal. Eu digo para você partir do 1.4 8 válvulas, vai ter um desempenho razoável, consumo de combustível também na média, mas se você quiser mais desempenho, as versões top de linha também tinha opção de motores 1.6 16 válvulas, aí já são os motores da linha e-Torque, bem mais confiáveis, resistentes, já trabalham com corrente de distribuição, que dispensa aquela troca preventiva periódica de correia dentada, e de uma forma geral não tem peças ali de reposição tão caras, tão fora da curva comparado com seus concorrentes. Então, boa opção de compra com certeza. É um carro que você encontra aí, os primeiros, né, 2012, nas versões mais básicas, a partir dos 31, 32 mil reais. Mas se quiser pegar um mais novo, né, versão top de linha lá de 2017, com motor 1.6, 16 válvulas, está na faixa dos 53 mil, 54 mil reais aproximadamente. O único ponto de atenção que eu digo para você ficar ligado ao pegar um carro desse é pegar ele sempre com câmbio manual, porque nessa época tinha opção de câmbio automatizado, né, o Dual Logic, que não é um câmbio muito confiável, tem vários relatos aí de problemas, principalmente na parte da mecatrônica, que se acontecer algum desses problemas na sua mão, vai ser sempre caro de reparar. Então, evite, pegue sempre com câmbio manual para não ter maiores problemas. Mas se você gosta do Palio, mas acha que vai precisar de um pouco mais de porta-malas, é interessante pensar na sua versão sedã, né? Que é o Siena, que também recomendo, né? Um de 2000 em diante, e daí para frente, todas essas atualizações que eu falei sobre o Palio, né? Tanto de motor quanto internas, externas, mudança de geração, de plataforma, o Siena sempre seguiu de perto o que vinha atualizando na linha Palio. Então, dependendo da grana que você juntou para pegar seu primeiro carro, você também vai saber qual vai se encaixar melhor no seu orçamento. Porém, aqui o Siena ficou mais tempo no mercado, né? Já como Gran Siena, e desde 2012, 13 aproximadamente, ele saiu de linha agora no final de 2021. Então, dá para pegar um até mais novo que o Palio, se você tiver com a grana para isso. Dependendo aí, né? Se você pegar um com menos de 2, 3 anos de uso, dá até para aproveitar um pouco da garantia de fábrica, o que talvez seria interessante também. Mas se a sua ideia é levar mais carga, precisa de realmente muito espaço e de uma suspensão que aguente peso, seria interessante pensar numa caminhonete pequena, né? Então,
uma estrada poderia te atender muito bem. E aqui eu digo para você tentar pegar pelo menos uma de 2002 em diante, ano em que foi disponibilizado o motor 1.8 8 válvulas GM, que é mais adequado se você for levar muito peso nesse carro. E o preço aí parte dos 17, 18 mil, dependendo da configuração de cabine que você pegar, dependendo dos opcionais que ela tiver, vai ser um pouco mais ou um pouco menos que esse valor. Mas se você não for levar tanto peso, for mais volume, coisas mais leves, dá para tentar pegar uma de 2005 em diante, ano que já tinha o motor 1.4 8 válvulas flex, né, o motor Fire, para você ter opção de escolher entre gasolina e etanol, né, dependendo da região que você mora, um pode estar mais em conta do que o outro. Em 2009, esse motor foi atualizado, passou a gerar 85 cavalos na gasolina, 86 no etanol, deixou a estrada um pouquinho mais esperta, sem ter um gasto tão alto de combustível, o que é interessante. Também em 2009 foi lançada a cabine dupla, então diminuiu um pouco de caçamba, mas em compensação você já poderia levar passageiros no banco de trás, o que é interessante para uma caminhonete. É claro que desde 99 já tinha a opção de cabine estendida, mas nessa cabine estendida não era permitido levar passageiros no banco de trás, era só para levar bagagens, algo do tipo. Então fique atento nesse detalhe, passageiros no banco de trás da estrada só se for a cabine dupla. E é um carro que você pode pegar até 0 km hoje aí, na faixa dos 90 mil reais, partindo das versões mais de entrada, passando dos 100 mil nas versões mais top de linha. Então depende muito da grana que você tiver disponibilizando para gastar num carro desse. Mas falando aqui ainda em Fiat e pegando um projeto um pouquinho mais novo, dá para pensar também no Mobi, que é um carro subcompacto, de dimensões bem reduzidas, mas que pode ser uma boa opção para o trânsito urbano, opção de bom carro econômico para ir do ponto A ao ponto B, em tempos de gasolina aí a mais de R$8 o litro, pode ser sim uma boa opção de compra, com certeza. É um carro que foi lançado lá em 2016 e que também tinha opção de câmbio automatizado e que eu também recomendo que não pegue. O nome mudou, já não era Dualogic mais, era o GSR, mas na prática o sistema de funcionamento ali era o mesmo, então pegue um Fiat Mobi sempre com câmbio manual. Os 2016, modelo 17, já você começa a encontrar na faixa dos 33, 35 mil reais aí, com uma quilometragem condizente com o ano desse carro. E pegando o exemplo aí de um pouco mais novo, um 2020, você consegue encontrar aí na faixa dos 76 mil reais, que eu já acho que não vale muito a pena. Nessa faixa de preço você encontra carros melhores, mas um Mobi aí 2016 por 35 mil reais já começa a ficar um pouco mais interessante. É um carro com pouco tempo de uso, provavelmente você vai encontrar com a quilometragem bem baixa e não deve te dar maiores problemas por um bom tempo. E vamos passar agora para as melhores opções de carros da linha Chevrolet. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido? Quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens, para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. Mas passando agora para a linha Chevrolet, vamos começar lá nos anos 80, final dos anos 80, de Cadete, aqui fabricado de 1989 a 1998. Só que as versões melhores desses carros são as últimas, ali principalmente o Cadete, né, de 97 a 98. E com motor 2.0 na versão GLS, que era o mais completinho que tinha. E esse motor 2.0 8 válvulas, né, o GM Família 2, já vinha com injeção eletrônica de 4 bicos. É o mesmo motor que viria no Vectra B. Então, um motor mais confiável, resistente, que tem uma eletrônica não tão complexa
que não dá problemas com facilidade, pode ser uma boa opção de compra. Se a grana estiver mais curta, aí não tem jeito, tem que pegar de 96 para trás, talvez ali 1.8 GL, aí já vinha com a injeção monoponto EFI, que não é tão confiável, costumava dar alguns probleminhas crônicos, falhas de funcionamento, assim como na linha Monza também. Nesse caso, se você pegar um pouco mais antigo ainda, pegar um carburado lá 91, 92, se for um carro bem cuidado, se tiver com o carburador ali bem ajustadinho, também não vai te dar maiores problemas. Tenha em mente que o consumo não vai ser dos melhores. E isso eu posso dizer com propriedade, porque eu já tive um carro desse por 2 anos, tive um SL91 carburado, versão de entrada, basicão, mas é um carro que eu fiquei com ele por mais de 2 anos, sem maiores problemas, carburador ajustadinho, tinha um funcionamento muito bom, não falhava mesmo, em época de frio puxava um pouquinho o afogador ali já na primeira partida, pegava e arrancava para frente, entendeu? Então é um carro interessante de se pensar, só que o preço varia muito dependendo do estado de conservação, dependendo da necessidade que o dono está ali de vender aquele carro. Então se você encontrar um carro desse aí muito conservado, com baixíssima quilometragem, muito provavelmente é um carro que vai estar bem acima de tabela. Já vi vários anúncios desses aí na faixa dos 30, 40, 50 mil reais, varia muito. Um carro desse aí numa quilometragem, vamos dizer, sei lá, 150, 180 mil quilômetros rodados, cuidado ali do dia a dia, um carro honesto, vamos dizer assim, dá para encontrar na faixa dos 10 mil, 12 mil, 15 mil estourando. Talvez seja uma boa opção se você quer um pouco mais de desempenho, um pouco mais de esportividade ao volante. Mas fique ligado novamente porque o consumo sempre vai ser alto. Se você quiser um Chevrolet um pouco mais econômico, ainda de época, dá para pensar na linha Corsa, né? O Corsa B, que apesar de ter sido lançado lá em 94, eu recomendo que você pegue um de 96 em diante, porque também é o ano que ele começou a ser equipado com injeção eletrônica multiponto, né, a MPFI. E também eu digo para você evitar os 16 válvulas, que nessa época também já tinha disponível para o Corsa, mas de manutenção um pouco mais complexa, peças mais caras e costumava dar um pouquinho mais de problema ali no início que esses motores vieram para o Brasil. Então pegue um Corsa sempre 8 válvulas, seja o hatch, seja o sedã. Ambos são ótimas opções de compra, você já começa a encontrar esses carros aí na faixa dos 10, 11 mil reais, até os 14 mil, dependendo da quilometragem, do estado de conservação. Em 2002 foi lançada a nova geração do Corsa, né, o Corsa C, de design mais moderno, interior redesenhado, melhor espaço interno, mas o Corsa B não saiu de linha, ele seguiu firme, ele mudou seu nome para Classic um pouco depois dessa época e ficou no mercado até 2016. Olha que curioso, o novo Corsa, né, o Corsa C, saiu de linha e o Corsa mais antigo continuou em linha muito tempo depois. Olha como esse carro fez sucesso. Mas ainda falando do Corsinha, né, o Classic, em 2006 o motor 1.0 foi atualizado, passou a ser flex, aumentou a taxa de compressão, passou a ser chamado também de VHC, desenvolvendo 72 cavalos de potência no etanol, número muito bom para a época. E é um carro que você já começa a encontrar aí na faixa dos 14 a 16 mil reais. Em 2009, nova atualização no motor, agora passou a se chamar VHC-E, de eletrônico, porque ganhou o acelerador eletrônico, né, sem cabo, passou a ter um gerenciamento melhor ali da borboleta de aceleração. Além disso, ganhou coletor de admissão em plástico industrial, promovendo a redução de atrito ali entre o ar e as paredes internas. Ganhou comando roletado e, dentre outras pequenas modificações, ficou mais econômico e mais potente, conseguindo gerar até 78 cavalos no etanol. Para 1.08 válvulas de época, isso era muito bom. E o tanque de combustível também ficou um pouco maior, passou para 54 litros, melhorando ainda mais a autonomia. É um carro que você já encontra aí em 2009 de 16 mil, 17 mil reais para cima. Você consegue até uns 19 mil, se pegar um mais completinho, até com ar-condicionado, né, na versão Super, que eu também já tive um desse, um Super 2009 com ar-condicionado, um carrinho muito bom, anda bem, muito econômico na estrada, dentro de cidade também. Ali você só tem que ficar ligado porque não é dos mais estáveis ao fazer curvas, é um carro que balança um pouco mais, tem pneus um pouco mais finos, então algo para ficar ligado. Mas para ir do ponto A ao ponto B, economizando gasolina, é uma excelente opção de compra. Peças baratas, tanto de acabamento quanto mecânicas. Acabamento, você consegue encontrar peças
com facilidade, então sem sustos. Mas se quiser pegar ele com um desenho um pouco mais moderno, de 2010 em diante já é o Classic atualizado, né? Passou por um pequeno facelift, ganhou faróis mais afilados, novas lanternas traseiras invadindo a tampa do porta-malas, mas essencialmente ainda era o mesmo Classic. Um carro desse você consegue encontrar aí de R$22 mil para cima, aí, ano 2010. Mas se quiser gastar um pouco mais, dá para pegar um de 2013 em diante, que é o ano que ele já vinha com dupla airbag frontal e ABS de série. Isso em todas as versões, né, para atender a obrigatoriedade da legislação brasileira aí de 2013 para 2014. E aí já melhorou um pouquinho mais a segurança a bordo, porque nos testes de colisão não é um carro muito seguro, é plataforma antiga, lá dos anos 90. Então com airbag ABS melhorou um pouquinho, eu diria. É um carro aí que de 2013, 14 para cima, você encontra aí partindo dos 30, 32 mil reais. Até 2016, quando foi o último ano de produção desse carro, você encontra os mais novos aí em torno de 37, 38 mil. Também teve uma versão especial dele lá, a Advantage, que já vinha também mais completinho de série. Opção interessante também nessa faixa de preço. Então, boa opção de compra. Mas, falando agora do Corsa C, né? Foi lançado lá em 2002 nas carrocerias hatch e sedã. Inicialmente ele vinha com motor 1.0 e 1.4, 8 válvulas, né? Motores GM Família 1, sempre a gasolina. Bem econômicos, mas em 2003 também veio a opção de motor 1.8, 8 válvulas, que já era flex e gerava bons 105 cavalos na gasolina e 109 no etanol. E esse era disponível apenas para a versão top de linha, mas desempenho excelente, porém com consumo de combustível um pouco mais elevado. Então vai depender, se você quer um Corsa para trabalhar, que é um carro um pouco mais econômico, vá de 1.0, 1.4 para não gastar tanto combustível. Se gosta de desempenho, pegue 1.8 que nessa carroceria leve vai ser esplêndido na estrada com certeza. Mas todos aqui com manutenção bem simples, barata, peças fáceis de encontrar com certeza. Esse Corsa C não tem muito segredo, todos aí são bem confiáveis. De preferência tente pegar um mais bem equipado possível, pelo menos aí com direção e ar-condicionado para facilitar a sua revenda lá na frente. Você consegue um carro desse aí lá em 2002, partindo dos 15 mil, 16 mil reais, né, se for um sedã, até 2012, quando foi o último ano de produção dele, né, na versão top de linha aí, né, a Premium 1.4, você consegue um carro desse por 35, 37 mil reais, dependendo do estado de conservação. Se for as versões um pouco mais intermediárias, né, versões mais básicas, dá para conseguir aí nos 33, 34 mil ano 2012. Boa opção de compra também, com certeza. Mas se estiver pensando numa picape pequena da Chevrolet, dá para pegar uma Montana, que era baseada na plataforma do Corsa C. Foi produzida aí no Brasil entre os anos de 2003 e 2009 e as opções de motores para ela era 1.4 ou 1.8. Todas aqui 8 válvulas, então sem sustos, sem problemas. Aí a sua escolha vai depender de quanto peso você está pensando em carregar num carro desse. Se vai carregar pouco peso, vai andar com ela mais vazia, pega 1.4, vai ser mais econômica e ainda vai ter um desempenho legal. Se é para trabalhar mesmo, para carregar muita carga nela, vai de 1.8, vai dar um desempenho legal, o consumo vai ser um pouco mais alto, mas você não vai passar raiva com ela também. Em questão de preços, uma 2003 ali, 2004 mais ou menos, você consegue partindo aí dos 24, 25 mil reais. Se for pegar o último ano aí, né, 2009, tá batendo nos 40 mil reais aí as mais completinhas. Também, se tiver num bom estado de conservação, pode ser uma excelente opção de compra também. Mas vamos aqui falar agora da linha Celta, que assim como o Corsa também pode ser uma excelente opção de compra. Desde o seu lançamento lá em 2000, passou por várias atualizações mecânicas bem parecidas ali, bem mais ou menos na mesma época da linha Corsa, até o final da sua produção em 2015. Porém, até 2007 o Celta tinha opção de motor 1.4, que dava um desempenho um pouco melhor para esse carro. Mas os mais novos, né, 1.0, foram se atualizando, né? Ganhou o motor VHCE, que ficou bem mais econômico e com um desempenho bem próximo do que era o 1.4 de antigamente. Então também ótima opção de compra com certeza. Mas assim como o Classic não é dos mais indicados para viagens, é um carro que tem pouca estabilidade, também utiliza pneus mais finos, tem relações de marchas mais curtas para compensar o motor pequeno, então é bem ruidoso em altas velocidades, mas para um circuito urbano pode ser uma excelente opção de compra.
você consegue um Celta aí, né, lá nos primeiros 2000, 2001, a partir já dos 10, 11 mil reais. Agora os mais novos, né, os últimos que saíram de linha em 2015, você encontra anúncios dele na faixa dos 40, 42 mil reais, dependendo dos equipamentos que tiverem disponíveis. Mas tenha em mente que o Celta é um carro com porta-malas pequeno. Se tiver que levar bagagens de 3, 4 pessoas, pode não ser a melhor das opções. Aí entra em cena a sua versão sedã, que é o Prisma de primeira geração. Foi fabricado aí entre os anos de 2006 e 2012. É um carro que tem um porta-malas de 439 litros de capacidade, bem mais adequado para levar bagagens da família inteira. E o Prisma já tinha opções de motores 1.0 ou 1.4 durante todo o seu tempo de produção. E o preço dele parte dos 18 mil reais, né, os 2006 1.0 básico, até 40 mil reais se você quiser pegar um 2012 1.4 completinho com ar, direção. Tem vários anúncios aí nessa faixa de preço. Mas se você quiser continuar ainda na linha Chevrolet, mas quer mais desempenho, mais conforto, mais espaço interno, mais equipamentos, é interessante você pensar no Astra de segunda geração, que já era fabricado aqui no Brasil e vendido aqui entre os anos de 98 e 2011. E lá no início tinha opção de motor 1.8, 8 válvulas, né, nas versões de entrada, né, os Astra Hatch, os GL. Nas versões intermediária e top de linha, né, as GLS e CD, tinha opção de motor 2.0 8 válvulas e 2.0 16 válvulas. Só que essa 16 válvulas ficou pouco tempo aí no Astra, deixou de equipá-lo em 2005. E a 1.8 também saiu de cena rapidamente, então a maioria dos Astra que você encontrar vai ser com motor 2.0 8 válvulas, que passou a ser flex em 2004, gerando aí seus 126, 128 cavalos de potência aproximadamente no etanol. E em 2009 teve mais uma atualização, ganhou coletor de plástico, acelerador eletrônico, comandos roletados, uma atualização semelhante ao que aconteceu na linha 1.0, né, dos VHCE. Aqui no Astra também teve sua potência aumentada, chegou a 140 cavalos no etanol. É um dos mais procurados aí da linha Astra, né, uma vez que é o motor mais potente já fabricado para esse carro. O único ponto negativo que eu considero aqui para o Astra é com relação ao consumo de combustível, que sempre foi alto, né? Seja 1.8, 2.0, dentro de cidade já tinha um consumo bem elevado. Na estrada melhorava um pouquinho, mas ainda abaixo dos seus concorrentes. Mas tirando isso, um carro excelente, muito confortável a rodar, de ótimo acabamento, boa lista de equipamentos, espaçoso. E se eu estou falando de Astra aqui, né, você pode estar pensando, e o Vectra? Será que não é uma boa opção de compra também? Eu diria que o Vectra é sim uma boa opção de compra, mas não para primeiro carro. Porque se for pegar lá os Vectra A, hoje em dia as peças de acabamento são bem difíceis de encontrar para ele. Então já de cara eu eliminaria. O Vectra B você encontra com um pouco mais de facilidade, mas a manutenção dele é um pouco mais cara, principalmente na parte de suspensão, porque ao contrário do Astra, que utiliza eixo de torção, o Vectra usa suspensão do tipo multilink, multibraço, que tem buchas hidráulicas, utiliza em maior quantidade e essas buchas são caras. E você não pode ficar colocando paralela porque não vão durar, tem que colocar de primeira linha ou originais, e aí vai ficando cara a manutenção. Então, para primeiro carro, o Astra eu digo que se encaixa melhor. E é um carro que você encontra lá em 98, né, os GL 1.8 hatch, já 4 portas, na faixa dos 15 mil, 16 mil reais. E os mais novos, né, 2011, já com motor de 140 cavalos, muito bem equipado, né, os Advantage, você encontra aí na faixa dos 45 mil reais. Então vai variar muito, né, dependendo da grana que você tiver juntado, até qual ano de fabricação do Astra vai se encaixar no seu orçamento. Mas falando de projetos um pouco mais modernos, vamos aqui para a linha Onix, né, e Prisma G2, que também pode ser uma boa opção de compra, apesar desses carros estarem um pouco inflacionados além da conta hoje em dia, né, estão um pouco mais caros que os seus concorrentes, mas são boas opções de compra com certeza. O Onix tem disponível aí com motores 1.4 e 1.0, né? 8 válvulas, já são os motores SPE4, que são basicamente motores GM família 1, mais atualizados, obviamente, porém ainda de manutenção bem simples e barata. É um carro que dá até para você pegar com câmbio automático, né? Seja o Onix, seja o Prisma, porque aqui ele utiliza uma transmissão de 6 marchas convencional
acoplado ao motor por conversor de torque, mas aqui eu digo para você ficar ligado. Tiver olhando um carro desse para comprar, verifique lá com o vendedor se ele tem as notas de revisão, comprovantes da troca do fluido dessa transmissão, que deve ser feita no tempo correto, na quilometragem correta, de acordo com o manual do proprietário, para não dar maiores problemas futuros. E eu digo que se você puder pegar um carro desse o mais completinho possível, melhor para o seu conforto a bordo e para facilitar a sua revenda lá na frente, né? As versões mais completas são as LTZ. Tem a intermediária, né? A LT, e no Onix 1.0 tinha uma versão bem básica, que é a LS, mas também não recomendo que pegue, pois ela desvalorizou um pouco mais e é um pouco mais difícil de revender hoje em dia. Pegue um pouco mais bem equipada. É um carro que você consegue, aí partindo dos R$35 mil, né? As versões básicas, ano 2012, 13, até os R$60 mil, né? Na versão top de linha automática, ano 2016, que é o ano que ele passou por um facelift. Mudou um pouco o desenho dos faróis, lanternas, mudou o sistema de som, desenho de algumas peças internas e ficou com esse design até 2019. E um carro que você também consegue, aí se você tiver com um pouco mais de grana, pegar um até 2019, já tinha câmbio manual de 6 marchas também disponível, na faixa dos R$70 mil aproximadamente. Mas eu digo que já é um carro um pouco inflacionado, né? O mercado está procurando muito esses carros hoje em dia, então o preço subiu bastante. E a diferença, né, entre hatch e sedã é basicamente o porta-malas. De resto é o mesmo carro. Então se você não precisa tanto de porta-malas, dá para pegar um hatch, é um carro um pouquinho mais leve, mais compacto, melhor para achar vagas para estacionar. Se precisar levar mais bagagens, precisar de um carro com bom porta-malas para viagens, vá de Prisma. Tem um porta-malas muito bom, de 500 litros de capacidade, dá para levar bagagens da família inteira com tranquilidade. Mas aí no caso do Prisma eu digo para você também evitar 1.0, porque a relação de peso-potência vai ficar bem prejudicada. Pegue sempre com motor 1.4 para ter um desempenho legal, mesmo com 5 passageiros mais bagagens. Mas agora vamos falar das melhores opções da linha Hyundai, que é a linha HB20 e HB20S, né, que é sua versão sedã. Todas as atualizações que eu falar aqui do HB20 se aplicam à sua versão sedã, que foram lançadas aí no Brasil em 2012. Também pode ser uma excelente opção de compra. As opções de motores aqui, no início eram os 1.0, 3 cilindros, né, 12 válvulas, mais adequado para um uso urbano, motor mais econômico. Mas se você quiser mais desempenho para fazer viagens, é interessante pensar na opção de motor 1.6, 16 válvulas, de até 128 cavalos no etanol. Muito bom desempenho, porém assim como a linha Onix, né, e Prisma de segunda geração lá da Chevrolet, a linha HB20 aqui também está um pouco inflacionada além da conta. É um carro também bem procurado no mercado de usados. É bom do ponto de vista que você vai revender um carro desse mais facilmente lá na frente, porém é ruim do ponto de vista que você está olhando um carro desse para comprar agora. Também vai acabar pagando um pouco mais caro do que se fosse pegar algum outro concorrente. Então fique ligado. As opções de câmbio aqui no início também da produção da linha HB20 eram um manual de 5 marchas, que diga-se de passagem tem bons engates, leves, justos, precisos, excelente câmbio, ou automático de 4 marchas apenas, que pode te dar um pouco mais de conforto ao rodar. É um câmbio confiável, resistente, não quebra com facilidade. Claro, se você fizer as manutenções ali preventivas de forma correta, mas é um câmbio que também vai aumentar o consumo de combustível inevitavelmente. O HB20 já tem um certo histórico de consumo não muito bom, principalmente aqui no 1.6. Se for com câmbio automático, então o consumo fica mais elevado ainda, mas, claro, vai te dar um pouco mais de conforto, principalmente num trânsito urbano. E se você faz questão mesmo de pegar um carro desse com câmbio automático, eu digo para você tentar pegar um de 2016 em diante, que já mudou para um câmbio de 6 marchas. Aí esse carro ficou um pouco mais econômico, né? 2 marchas a mais dá para aproveitar melhor as faixas de torque ideais para cada velocidade, o que é interessante. E é um carro que você consegue pegar aí, né, os 1.0 2012 básico, hatch, a partir dos 35 mil, 36 mil reais, até os 65 mil, aí os 2015 top de linha 1.6 automático. E no ano de 2016 também foi lançado o motor 1.0 turbo de 105 cavalos e com opção de câmbio manual de 6 marchas, melhorando ainda mais o consumo, né?
Aí ficou um motor mais elástico, mais versátil para qualquer situação, econômico para o trânsito urbano e com bom desempenho para a estrada. E essa geração do HB20 ficou em linha até 2019. E é um carro que lá em 2016, né, já com motor 1.0, câmbio manual de 6 marchas, você já começa a encontrar aí na faixa dos R$43 mil. Se for pegar um 2019, 1.6 automático, top de linha, pode preparar aí uns 78, 80 mil reais, então bem mais caro. E nesse ano aí, né, de 2019, já como modelo 2020, foi lançada a nova geração do HB20, que muita gente não gostou muito daquele visual, né, cara de bagre, né, que falam, mas não deixa de ser um carro mais moderno, com o interior totalmente redesenhado, ficou um carro bem bonito internamente, eu diria. E é um carro que já parte aí dos 52, 53 mil reais na versão básica. E se você precisar de mais porta-malas, tem a opção sedã, como eu falei, né? O hatch tem porta-malas de em torno de 300 litros, dependendo da geração. Já o sedã passa para 450 litros aproximadamente. Então, melhor para levar bagagens da família inteira. E passando aqui para a linha Renault, temos a opção do Sandero ou Logan, né, que é a sua versão sedã, que também todas as atualizações que eu disser aqui se aplicam aos dois veículos, né? É um carro que foi lançado em 2007, já como modelo 2008, tinha opção de motor 1.0, 16 válvulas, né, o D4D, mais econômico no trânsito urbano, e opção de motor 1.6, 8 válvulas, né, o K7M, com desempenho um pouco melhor, um motor mais equilibrado entre consumo e desempenho, e também tinha uma opção, né, nas versões top de linha do motor 1.6 16 válvulas, o K4M, para as versões Privilege e Stepway, com um desempenho melhor ainda, porém de manutenção um pouco mais cara. Então vai depender da sua proposta, da sua necessidade aí com o carro. Detalhe para você observar na linha Sandero, né, até 2016, é com relação à coifa do semi-eixo ali de saída do câmbio. Ela costuma rasgar com facilidade e se rasgar pode vazar o óleo do câmbio, né, o câmbio manual, e se isso acontecer pode dar um problema sério na transmissão. Então, se estiver olhando um carro desse para comprar, já é o primeiro ponto de análise aí para você. E também tem relatos, vários relatos aí de folga na caixa de direção hidráulica desse carro, algo para você também testar. E dentro ainda dessa linha, em 2011 foi disponibilizado um câmbio automático de 4 marchas para a linha Sandero e Logan, mas esse aqui é o câmbio DP0 evoluído lá do AL4, lá dos Citroëns, que eu não recomendo que se pegue um Renault também com esse câmbio. É um câmbio que tem muitos relatos aí de problemas crônicos, de baixa durabilidade mecânica, então vá sempre de câmbio manual. E em questão de preços, lá em 2008 você consegue um Sandero, um Logan aí com motor 1.0 a partir dos 20, 22 mil reais, né? Se for um pouco mais completinho, pegar 1.6, uns 23, 24 mil já começa a encontrar boas oportunidades. E até antes do primeiro facelift, né, em 2011, você consegue a versão top de linha, né, 1.6 16 válvulas, o Stepway, na faixa dos 40 mil reais. Porque em 2012 ele teve um leve facelift, mudou ali principalmente a grade dianteira, teve um redesenho de algumas peças, o interior também foi redesenhado. E em 2013, o motor 1.6 8 válvulas foi atualizado, aumentou a potência para 98 cavalos na gasolina e 106 no etanol, deixou esse carro mais esperto. Então, se você quiser pegar 1.6 8 válvulas com desempenho melhor, é a partir de 2013. Já em 2014, ele teve uma mudança visual mais drástica, né? Mudou de geração. Novo desenho dos faróis, lanternas traseiras, assim como da parte interna também foi bem redesenhado. Ganhou mais equipamentos, ficou mais interessante esse carro. Nas versões top de linha já contava com ar-condicionado digital, controlador de velocidade, entre outros equipamentos aí. Mas a recomendação ainda é de pegar sempre um carro desse com câmbio manual, porque a versão automática aqui já era com outro tipo de câmbio, era o automatizado Easy R, também tinha os mesmos problemas ali de baixa durabilidade dos automatizados concorrentes, né? Os iMotion da Volkswagen, os Dualogic da Fiat. Então pegue sempre com câmbio manual. Em 2012, né, ainda antes do segundo facelift, você consegue aí 1.0 básico a partir dos 25 mil reais. Mas depois do facelift, na versão top de linha Stepway 1.6,
ano 2016, você já consegue um carro desse aí preparando uns 60, 62 mil reais aproximadamente. Mas se tiver com um pouco mais de grana e quiser um pouco mais de desempenho, dá para pensar em um 2016 em diante, ano que a linha de motores da Renault foi atualizada, passou a contar com os motores da linha SCE, que eram os 1.0 3 cilindros, de 79 cavalos na gasolina e 82 no etanol, e o 1.6 8 válvulas de 4 cilindros, 115 cavalos na gasolina, 118 no etanol. Melhorou mais ainda o desempenho da linha 1.6. E também foi atualizado os engates do câmbio, né? A conexão entre a alavanca e a caixa de marchas antes era por barra de aço. Agora, na versão 2016 em diante, já contava com cabos de aço. Então os engates ficaram um pouco mais leves e um pouco mais precisos. E nesse ano também esse carro passou a ser equipado com a direção eletrohidráulica, que é um pouco mais moderna, varia melhor ali a assistência de acordo com a velocidade, bem legal. Porém, se precisar fazer um reparo ou uma manutenção corretiva, também vai ser mais cara. E essa linha Sandero e Logan 2016, já modelo 2017, dá para partir dos 38 mil reais nas versões básicas, né? 1.0 3 cilindros. Ou se quiser uma versão mais completinha, né? Já com motor 1.6, dá para pegar aí na faixa dos 46 mil reais. Mas se você quer um Sandero com câmbio automático, a recomendação é pegar um a partir de 2019, quando ele passou por mais um facelift e passou a ter a opção do câmbio automático do tipo CVT, que aí sim é um câmbio mais resistente, que tem menos histórico de problemas crônicos e também de quebra vai proporcionar um consumo melhor de combustível, uma melhor eficiência, principalmente na estrada. E a faixa de preço de um carro desses é a partir dos 70 mil reais. E assim como na linha Onix HB20, aqui o Sandero também se diferencia da sua versão sedã, o Logan, apenas pelo porta-malas, que se você optar pelo Logan, vai ter à sua disposição bons 510 litros de capacidade. É um porta-malas que dá show em muito sedã médio, então boa opção de compra com certeza. E é um carro que também não vai aumentar muito o peso por ser sedã, então o desempenho ainda vai ser legal, consumo da mesma forma também. E a diferença de preço de um Sandero para um Logan, ali mesmo ano, modelo e mesma versão, é em torno de R$1.000 a R$2.000 reais no máximo. Então, se você pensar um pouquinho melhor, dá para pegar um Logan também. E como esse vídeo já ficou bem longo, eu vou trazer em breve aqui uma parte 2 com as melhores opções de primeiros carros das montadoras aqui que faltaram, né? Por exemplo, o Volkswagen, não falei aqui ainda. Então, fique ligado, se inscreva, ative o sininho para não perder a notificação assim que esse vídeo for ao ar. E no mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.